Meu filho me impediu de entrar na própria festa dele. Na frente de 50 pessoas, ele olhou para mim como se eu fosse uma estranha indesejada e disse que aquele lugar não era do meu nível. Eu sorri, porque eu sabia de algo que ele não sabia. Aquela mansão era minha. Meu nome é Luísa, tenho 60 anos, e sempre achei que tinha criado meu filho para ser um homem de caráter. Me enganei. Ou talvez eu simplesmente não tenha prestado atenção nos sinais, porque eles estavam todos lá, desde o começo. Eu só não quis enxergar. A noite começou com uma ligação. Era da Márcia, minha nora, a esposa do Rafael. Luísa, você vai chegar que horas na festa hoje? Fiquei confusa. Que festa, Márcia? Houve uma pausa estranha do outro lado da linha. A festa da casa nova, a comemoração da mudança. Você não sabia? Senti um aperto no peito, mas disfarcei. Ah, sim, claro. Deve ter me escapado. Qual o endereço mesmo? Ela me passou. Avenida das Acácias, 742. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para o telefone. Rafael não tinha me convidado, nem tinha comentado. Márcia assumiu que eu estaria lá. Afinal, que filho faz uma festa importante e não convida a própria mãe? Mas meu filho tinha feito exatamente isso. Nos últimos anos, Rafael tinha se afastado, não de forma brusca, mas naquele jeito silencioso que dói mais. Ele visitava cada vez menos, ligava só quando precisava de algo, e nas raras vezes que a gente se via, ele parecia distraído, sempre conferindo o celular, sempre de olho no relógio. Eu entendia, ou tentava entender. Ele estava construindo a carreira dele, a empresa de consultoria empresarial que abriu há 3 anos estava crescendo. Rafael sempre foi ambicioso. Desde criança, quando dizia que ia ser rico, que ia morar em mansões, que ia ter carros importados, eu achava graça. Achava que era coisa de menino, mas Rafael levava aquilo a sério. Quando o pai dele morreu, Rafael tinha 17 anos, jurei que ia dar a ele todas as oportunidades. Trabalhei dobrado. Eu sempre tive uma vida confortável, graças aos investimentos que meu marido tinha feito, às propriedades que ele deixou, ao apartamento comercial que eu aluguei e que me dava uma renda fixa boa. Não éramos ricos de revista, mas nunca nos faltou nada. Coloquei Rafael na melhor faculdade. Paguei intercâmbio. Dei a ele o carro que ele queria quando se formou. Ajudei financeiramente quando ele abriu a empresa. Fiz tudo que uma mãe faz, e fiz com amor. Mas algo mudou. Quando Rafael começou a ganhar dinheiro de verdade, quando os primeiros clientes grandes apareceram, quando ele começou a frequentar aqueles eventos de networking cheios de gente que fala palavrão em inglês e veste terno de R$ 3.000, ele começou a me olhar diferente. Como se eu fosse antiquada, simples demais, fora de moda. Eu não me visto com roupas de grife, não uso joias chamativas, não dirijo carro importado, tenho um sedã confortável, bem conservado, que me leva aonde preciso. Não falo alto, não posto foto em rede social, não faço questão de aparecer, mas também não sou pobre. Longe disso. Tenho 3 imóveis alugados, investimentos bem aplicados e uma vida tranquila que construí com trabalho, inteligência e discrição. Aprendi com meu marido. Dinheiro de verdade não grita. Dinheiro de verdade trabalha em silêncio. Mas para Rafael, isso não era suficiente. Ele queria que eu fosse diferente. Queria que eu usasse roupas mais modernas, que frequentasse os lugares que ele frequentava, que me encaixasse no mundo dele. Uma vez, ele me disse: "Mãe, você precisa se cuidar mais. As mães dos meus amigos fazem harmonização facial, vão ao salão toda semana, se vestem bem." Eu ri. Achei que era brincadeira. Não era. Quando recebi a ligação da Márcia sobre a festa, meu coração se encheu de uma mistura estranha de dor e determinação. Rafael não me convidou, mas eu era a mãe dele. Eu tinha todo o direito de estar lá. Decidi ir. Vesti um vestido discreto, nude, bem cortado, clássico. Prendi o cabelo num coque solto. Passei um batom rosado. Nada exagerado. Nada que chamasse atenção. Apenas eu, como sempre fui. Peguei o carro e coloquei o endereço no GPS. Foi aí que meu coração gelou. Avenida das Acácias, 742, Condomínio Reserva do Lago. Aquele endereço eu conhecia muito bem. Era uma das minhas propriedades, a mansão que eu tinha comprado há 5 anos, num leilão imobiliário. Uma casa linda, moderna, com piscina, área gourmet, 6 suítes, jardim com lago artificial.
Eu tinha reformado tudo, mobiliado com gosto e há 2 anos estava alugando por um valor altíssimo, R$ 30.000 por mês. O contrato atual era de 1 ano, renovável. O inquilino era uma empresa. Pelo menos era o que constava nos documentos. Uma LLC, algo corporativo, que usava o imóvel para eventos e hospedagem de executivos. Eu nunca imaginei que meu filho estivesse por trás daquilo. Enquanto dirigia, minha mente trabalhava em alta velocidade. Rafael tinha alugado minha própria mansão? Ele sabia que era minha? Não, impossível. Ele não fazia ideia. Eu nunca comentei sobre aquele imóvel específico com ele. Rafael sabia que eu tinha algumas propriedades, mas nunca entrou em detalhes. Nunca perguntou. Nunca se interessou. Estacionei a 2 quadras de distância. Não sei porquê. Talvez pressentimento. Caminhei devagar até o portão. Havia um segurança na entrada. Terno preto, fone de ouvido. A rua estava cheia de carros importados. BMW, Mercedes, Audi, um Porsche vermelho. Luzes coloridas piscavam nas janelas da casa. Música eletrônica pulsava no ar. Respirei fundo e me aproximei. Boa noite, vim para a festa do Rafael, disse ao segurança com um sorriso educado. Ele me olhou de cima a baixo. Demorou uns 3 segundos a mais que o necessário. Nome? Luísa Carvalho. Sou a mãe dele. Ele pegou o tablet, passou o dedo na tela, franziu a testa. Não tem nenhuma Luísa na lista. Não me surpreendi, mas doeu mesmo assim. A esposa dele, Márcia, me ligou mais cedo perguntando que horas eu ia chegar. Deve ter esquecido de me colocar na lista. Vou confirmar, disse ele pegando o rádio. Fiquei ali, parada, enquanto ele falava baixo no aparelho. Senti os olhares de algumas pessoas que passavam. Mulheres de salto alto, vestidos justos, maquiagem impecável, homens de blazer, relógios de ouro no pulso, risadas altas. Ninguém parecia do meu mundo. O segurança desligou o rádio. Pode entrar. Atravessei o portão. Meu coração batia rápido. Alguma coisa estava errada, eu sentia. Mas eu precisava ver meu filho. Precisava entender o que estava acontecendo. A casa estava linda. As luzes externas destacavam a arquitetura moderna, o jardim impecável, o lago iluminado com LEDs azuis. Lá dentro, através das portas de vidro abertas, eu via a festa. Garçons circulando com bandejas de champanhe. Uma mesa de frios cara, com queijos importados, salmão, caviar. Um DJ na área gourmet, mixando músicas eletrônicas. Gente bonita, jovem, rica. Ou fingindo ser. E no centro de tudo, Rafael. Meu filho estava radiante. Terno cinza chumbo impecável, sem gravata, 2 botões abertos, aquele ar de empresário moderno. Ele ria alto, cumprimentava as pessoas com tapinhas nas costas, levantava a taça para brindes. Ele estava feliz. Subi os 3 degraus da varanda e entrei. Foi quando ele me viu. O sorriso dele morreu. As conversas ao redor foram diminuindo. As pessoas começaram a olhar. Eu senti o peso de 50 pares de olhos em cima de mim. Rafael atravessou a sala. Vinha direto na minha direção. Por um segundo, achei que ele ia me abraçar, que ia me apresentar para os amigos, que ia dizer: essa é minha mãe, a mulher mais importante da minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele parou a 1 metro de mim. Me olhou de cima a baixo. Vi a vergonha nos olhos dele. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz dele era baixa, mas dura. Márcia me ligou perguntando que horas eu ia chegar. Achei que era um esquecimento você não ter me avisado sobre a festa. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse contando até 10. Não foi esquecimento, mãe. As palavras dele caíram como pedras. Como assim? Essa festa não é para você. Senti como se tivesse levado um soco. Como assim não é para mim? Márcia disse que era a festa da casa nova. E é uma comemoração da nossa nova casa, com meus clientes, meus parceiros, meu público. Ele olhou para o lado, checando se alguém estava ouvindo. Estavam. Mãe, você não se encaixa aqui. Rafael, olha para você, ele disse, e agora a voz tinha um tom de irritação. Olha como você está vestida. Olha esse cabelo. Você parece a empregada de alguém. As palavras dele me cortaram. Eu sou sua mãe, eu disse, e minha voz saiu trêmula. Eu sei quem você é, mas isso aqui é outro nível, mãe. É a nossa casa nova. As pessoas aqui têm padrão, têm classe.
Você não vai se sentir confortável. Eu vim porque a Márcia me chamou. A Márcia não deveria ter feito isso. Ele respirou fundo, como se estivesse perdendo a paciência. Olha, eu te ligo amanhã, a gente conversa. Mas agora eu preciso que você vá embora. Rafael, por favor. Mãe, vá para casa. Ele não gritou. Não precisava. A frieza na voz dele foi pior que qualquer grito. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas não deixei cair. Não ali. Não na frente daquelas pessoas que me olhavam com pena, com curiosidade, com desprezo. Olhei para o meu filho, para o menino que eu criei, para o homem que ele tinha se tornado. E então eu sorri, porque naquele momento eu tomei uma decisão. Tudo bem, Rafael. Eu vou embora. Dei meia volta e caminhei em direção à porta. Passei pelas pessoas que cochichavam. Passei pelos garçons. Passei pela mesa de caviar e champanhe caro. Quando cheguei à varanda, ouvi a música voltar. Ouvi as risadas. Ouvi meu filho retomar a festa como se nada tivesse acontecido. Entrei no carro, fechei a porta e respirei fundo. Peguei o celular e liguei para o meu advogado. Marcelo, preciso que você cancele um contrato de locação amanhã, 1h da manhã. Qual contrato, Luísa? O da mansão na reserva do lago. Houve uma pausa. Mas o contrato tem cláusula de aviso prévio de... Eu sei. Mas há uma cláusula também de rescisão imediata em caso de mau uso do imóvel. E acredite, Marcelo, está havendo mau uso. Desliguei. Olhei pela janela para a casa iluminada, cheia de gente, cheia de barulho, cheia do ego do meu filho. Ele não fazia ideia de que aquela casa era minha, mas ia descobrir. Amanhã mesmo. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala, no escuro, ouvindo o silêncio da casa. A mesma casa onde criei meu filho. A mesma casa onde ele corria descalço pela cozinha, onde eu o ajudava a fazer lição de casa na mesa de jantar, onde passei noites em claro quando ele teve catapora, febre, pesadelos. A mesma casa que agora, aparentemente, não era boa o suficiente para ele. Eu não estava chorando. Não mais. As lágrimas tinham secado no caminho de volta. Agora o que eu sentia era outra coisa. Algo frio, algo resoluto. Meu celular vibrou às 7 da manhã. Era o Marcelo, meu advogado. Luísa, rescindi o contrato. Notifiquei a empresa locatária via e-mail, SMS e carta registrada. Eles têm 48 horas para desocupar o imóvel, conforme a cláusula de rescisão por violação de uso residencial exclusivo. Obrigada, Marcelo. Você tem certeza disso? A multa por rescisão antecipada seria de apenas 2 meses de aluguel se você esperasse até o fim do contrato. Assim você perde a multa e... Eu tenho certeza. Houve uma pausa. Certo. Qualquer coisa me liga. Desliguei e olhei pela janela. O sol estava nascendo. Um dia bonito. Um dia que mudaria tudo. Eu sabia que Rafael ia me ligar. Só não sabia quando. A ligação veio às 9h20 da manhã. Eu estava tomando café. Um pingado simples, pão francês com manteiga, como sempre, quando o celular tocou. O nome dele piscou na tela. Respirei fundo antes de atender. Alô? Mãe! O que você fez? A voz dele estava alterada, gritando, desesperada. Fiquei em silêncio. Deixei ele continuar. Você cancelou o contrato da casa? Você? Você é a dona daquela mansão? Sou, respondi com calma. Pelo amor de Deus, mãe! Você sabe o tamanho da cagada que você acabou de fazer? Você sabe? Sei exatamente o tamanho. Eu tenho clientes hospedados aqui. Eu tenho reuniões marcadas nessa casa. Eu fechei negócios usando essa casa como escritório. E você simplesmente cancela tudo do nada? Do nada? Repeti, e pela primeira vez minha voz saiu dura. Rafael, ontem à noite você me expulsou da porta da minha própria casa, na frente de 50 pessoas. Você me humilhou. Me disse que eu não tinha nível, que eu parecia uma empregada. Eu não quis, você quis. Você sabia exatamente o que estava fazendo, e eu também sei o que estou fazendo agora. Mãe, eu vou perder tudo. Você entende isso? Eu investi R$50 mil só na reforma e decoração adicional dessa casa. Eu mobiliei, eu botei quadros, eu coloquei som ambiente, climatização, adega de vinho. Eu fiz dessa casa uma marca. Algo apertou no meu peito. R$50 mil? Ele tinha modificado minha propriedade sem permissão? Você fez reformas sem autorização da proprietária? Perguntei devagar. Silêncio do outro lado. Rafael? Eu achei que a imobiliária não ia se importar.
Melhorias são bom para o imóvel. Melhorias não autorizadas são violação de contrato, Rafael. Você assinou um termo dizendo que qualquer alteração estrutural precisava de aprovação por escrito da proprietária, que sou eu. Mãe, você nem sequer sabia que eu era a dona. Você alugou minha casa sem saber. Gastou R$ 50.000 reformando sem permissão. E quando eu apareci ontem, você me tratou como lixo. Eu não sabia. A voz dele estava quebrando agora. Eu não sabia que era sua casa. Se eu soubesse... Se você soubesse, o quê? Não teria me expulsado? Perguntei e senti a raiva subindo. Rafael, o problema não é que você não sabia que a casa era minha. O problema é que você me expulsou. Sua mãe. A mulher que te criou, que pagou sua faculdade, que te deu tudo. Mãe, eu estava nervoso. Tinha muita gente importante lá. Eu precisava causar impressão. Você apareceu de surpresa, vestida daquele jeito, Daquele jeito? Cortei. Vestida como uma mulher de 60 anos se veste, Rafael. Simples, elegante, discreta, como eu sempre fui, como a mulher que te criou é. Não era sobre você, era sobre a imagem, sobre o que aquelas pessoas iam pensar. E o que elas pensaram quando você humilhou sua própria mãe na frente delas. Silêncio, longo. Mãe, me ajuda. Por favor, cancela essa rescisão. Eu preciso dessa casa. Eu vou te pagar tudo certinho todo mês, eu prometo. Eu nunca atrasei aluguel na minha vida. Você nunca soube que estava pagando para mim. Mas agora eu sei. E agora vai ser diferente. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas você não pode fazer isso comigo. Não posso? Repeti. Rafael, essa é minha propriedade, meu investimento, meu patrimônio. E você violou as cláusulas contratuais. Legalmente, eu tenho todo o direito. Legalidade? Sério? Você vai usar legalidade contra o seu próprio filho? A frase dele me cortou, mas eu não cedi. Você usou humilhação contra a sua própria mãe. Mãe, 48 horas, Rafael. Você tem 48 horas para desocupar. E tudo que você instalou sem autorização precisa ser removido ou ressarcido. Meu advogado já enviou a notificação. Você não pode fazer isso. Já fiz. Eu vou processar, ele gritou. Eu vou processar você por quebra de contrato, por danos morais, por... Processa, eu disse, e minha voz saiu gelada. Processa, Rafael. Vai lá, entra com ação. E quando o juiz perguntar por que o contrato foi rescindido, eu vou mostrar as fotos da festa, as testemunhas, os vídeos que tenho certeza que alguém gravou. E vou contar para ele que o inquilino me expulsou da minha própria propriedade. Silêncio de novo. Você tirou fotos? Não tirei. Mas ele não sabia disso. 48 horas, repeti. E Rafael, da próxima vez que você alugar alguma coisa, lê o contrato e lê quem é o proprietário. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia acelerado, mas eu tinha feito. Tinha colocado limites. Tinha dito não. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito não para o meu filho. E doía. Doía muito. Mas o que doía mais era lembrar da cara dele ontem. Da frieza. Da vergonha que ele sentiu de mim. Peguei a xícara de café e bebi. Estava frio. Não me importei. O telefone tocou de novo. Era Márcia. Atendi. Luísa. A voz dela estava chorosa. Luísa, eu sinto muito. Eu não sabia que... Eu achei que ele tinha te convidado. Quando eu liguei ontem, foi porque achei estranho você não ter confirmado presença. Eu nunca imaginei que... Eu sei, Márcia. Não é culpa sua. Ele está desesperado. Ele está ligando para todo mundo tentando achar outra casa para alugar. Mas tudo que ele achou é longe, ou pequeno, ou caro demais. Luísa, a empresa dele vai afundar se ele perder essa casa. Os clientes dele esperam um certo padrão. O padrão dele não é problema meu, Márcia. Mas ele é seu filho. Exatamente. Ele é meu filho. E um filho não faz o que ele fez. Ele estava errado. Eu sei. Eu briguei com ele a noite toda. Quando eu soube o que aconteceu, Luísa, eu fiquei horrorizada. Eu disse para ele que ele tinha perdido a noção, que tinha sido cruel, que você não merecia aquilo. E o que ele disse? Pausa. Ele disse que você tinha exagerado na reação. Eu ri. Um riso amargo, curto. Claro, exagerei. Luísa, por favor, pensa no Rafael. Pensa na empresa dele. Pensa em... Márcia,
Cortei, mas com gentileza. Você é uma boa nora. Sempre foi. Mas isso é entre eu e meu filho. E ele precisa aprender que ações têm consequências. Desliguei antes que ela pudesse responder. Fui até o escritório e abri o computador. Entrei no sistema da imobiliária que gerenciava meus aluguéis. Vi o histórico completo do contrato da mansão. Rafael tinha alugado há 7 meses. 7 meses morando na minha casa sem saber. Olhei as fotos do imóvel que ele tinha anexado no cadastro inicial. A casa estava impecável, como eu tinha deixado. Então, abri as fotos recentes que ele mesmo tinha postado no Instagram da empresa dele. Meu coração apertou. Ele tinha colocado uma parede de vidro na área da piscina. Tinha instalado um sistema de som embutido nas paredes. Tinha mudado toda a iluminação externa. Tinha construído um deck de madeira sobre o jardim. 50 mil? Aquilo tinha custado mais de 100. E eu ia ter que lidar com tudo isso. Mas não me arrependi, porque pela primeira vez em anos eu estava fazendo algo por mim. Não pelo Rafael, não por caridade, não por amor materno cego. Por mim, por dignidade, por respeito próprio. Fechei o computador e olhei pela janela. O telefone tocou mais uma vez. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Luísa Carvalho? Uma voz masculina, educada. Sim, meu nome é Dr. Renato Campos, sou advogado. Represento a empresa RCS Consultoria, da qual seu filho Rafael Carvalho é sócio majoritário. Gostaria de agendar uma reunião para discutirmos a rescisão contratual do imóvel localizado na... Não há nada para discutir, Dr. Renato. O contrato foi rescindido conforme cláusula de violação. Está tudo dentro da lei. Entendo, mas acredito que possamos chegar a um acordo amigável. Talvez uma compensação financeira, talvez... Não estou interessada em acordo. Boa tarde. Desliguei. Ele ligou de novo. Não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. 2 horas depois, recebi um e-mail formal da imobiliária. O advogado de Rafael tinha entrado com pedido de mediação extrajudicial. Respondi em 2 linhas. Sem interesse. Vide notificação de rescisão anterior. Às 5 da tarde, meu celular explodiu. Era minha irmã, Cláudia. Luísa, o Rafael acabou de me ligar chorando. O que está acontecendo? Respirei fundo. Cláudia, eu não quero falar sobre isso agora. Ele disse que você cancelou o aluguel da casa dele, que ele vai perder a empresa. Luísa, que loucura é essa? Não é loucura. É consequência. Consequência de quê? De ele ter me humilhado na frente de 50 pessoas porque achou que eu não tinha classe suficiente para estar na minha própria casa. Silêncio do outro lado. Ele fez isso? Fez. Meu Deus, Luísa. Pois é. Mas você não acha que cancelar o contrato foi demais? Quer dizer, ele errou, mas... Mas o quê, Cláudia? Ele é meu filho, então pode fazer o que quiser comigo? Não é isso. Mas você sabe como ele é. Você sabe que ele vive sob pressão, que ele quer impressionar, que nada disso justifica. Ela suspirou. Você está certa. Desculpa. Eu só estou preocupada com vocês dois. Eu também estou. Desliguei e deitei no sofá. Estava exausta, mas ainda não tinha terminado, porque no fundo eu sabia que Rafael ia aparecer aqui, e eu precisava estar pronta. Ele apareceu às 7 da noite. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Algo simples, uma sopa de legumes, quando ouvi a campainha tocar. 3 vezes. Insistente. Sequei as mãos no pano de prato, respirei fundo e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Rafael estava ali, sozinho. Não tinha o terno impecável de ontem. Usava uma camisa amassada, jeans, o cabelo bagunçado. Parecia que não tinha dormido. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança travada. Mãe, abre, por favor. O que você quer, Rafael? Conversar. Só isso. 5 minutos. Olhei para ele, para o cansaço nos olhos, para as mãos trêmulas. Tirei a corrente e abri. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em gelo fino. Fechei a porta atrás dele e cruzei os braços. 5 minutos. Rafael olhou ao redor. Para a sala simples, o sofá de tecido bege que eu tinha há 10 anos, a estante de madeira com livros e porta-retratos, a televisão pequena na parede. Você ainda mora aqui, ele disse, e havia algo estranho na voz dele. Surpresa? Decepção? Onde mais eu moraria? Não sei. Achei que você tivesse comprado algo maior, algo mais
Moderno. Por quê? Essa casa é confortável. Tem 3 quartos, 2 banheiros, quintal. É mais do que eu preciso. Ele balançou a cabeça, como se não entendesse. Mãe, você tem dinheiro. Você é dona de 3 imóveis. Você poderia estar morando em um apartamento de luxo. Poderia estar viajando, comprando coisas, vivendo bem. Eu vivo bem, Rafael. Do meu jeito. Mas você não parece que vive bem. Ele gesticulou frustrado. Você anda com roupa velha, dirige um carro de 10 anos atrás, mora nessa casa simples. As pessoas olham para você e acham que eu sou pobre? Completei. E daí? E daí que isso me afeta? Ele explodiu. Você é minha mãe. As pessoas me julgam pelo que você é. Senti como se tivesse levado um tapa. Entendi, eu disse, devagar. Então o problema nunca foi a festa. O problema sou eu. A forma como eu vivo. A forma como eu existo. Não é isso. É exatamente isso, Rafael. Você tem vergonha de mim. Eu não tenho vergonha. Mas a voz dele estava alta demais, defensiva demais. Eu só acho que você poderia se esforçar mais, ser mais, parecer mais. Parecer o quê? Rica? Sofisticada? Moderna? Sim. A palavra saiu antes que ele pudesse segurar. Ficamos nos encarando. Rafael, eu disse, e minha voz saiu cansada. Eu não preciso parecer nada. Eu sou quem eu sou. Sempre fui. E você nunca teve problema com isso até começar a ganhar dinheiro. Ele passou a mão pelo cabelo, agitado. Mãe, você não entende como funciona o meu mundo. Aparência importa. Imagem importa. Se eu apareço com você em algum evento, as pessoas vão pensar que sua mãe é uma mulher simples e honesta que te criou sozinha depois que seu pai morreu? Interrompi. Que horror, Rafael. Que vergonha absoluta. Não distorce o que eu estou dizendo. Então o que você está dizendo? Explica. Com clareza. Ele respirou fundo. Tentou se recompor. Olha, eu sei que ontem eu exagerei. Eu sei que fui grosso. Mas você pegou todo mundo de surpresa. Apareceu sem avisar. E eu estava no meio de uma negociação importante. Tinha um cliente potencial ali que representa contratos de R$200 mil. Eu não podia me dar ao luxo de parecer humano? Sugeri. De ter uma mãe? De parecer fraco. Ele gritou. No meu ramo, fraqueza é morte, mãe. Se as pessoas acharem que você tem sentimentos, que você se importa com alguma coisa além de resultado, elas te destroem. Você vira piada. E ter uma mãe te faz parecer fraco? Ele não respondeu. E foi nesse silêncio que eu entendi tudo. Rafael não estava apenas envergonhado de mim. Ele estava envergonhado de sentir qualquer coisa, de ter vínculos, de ser filho de alguém. Senta, eu disse. Mãe, senta, Rafael. Ele obedeceu, afundando no sofá. Sentei na poltrona em frente a ele. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Comecei. Quando seu pai morreu, eu tinha 37 anos. Você tinha 17. A gente tinha algum dinheiro guardado, mas não muito. Eu não tinha faculdade, não tinha carreira, não tinha nada além de um emprego administrativo que pagava pouco. Rafael olhou para mim, confuso. Você nunca me contou isso, porque você nunca perguntou. Respirei fundo. Nos primeiros 6 meses depois que seu pai morreu, eu chorava toda noite. Mas de dia, eu levantava, ia trabalhar, voltava, fazia janta, te ajudava com o vestibular, fingia que estava tudo bem, porque eu precisava ser forte. Por você. Ele desviou o olhar. Daí eu comecei a estudar investimentos. Li livros, fiz cursos online grátis, aprendi sobre fundos imobiliários, sobre compra de imóveis em leilão, sobre como multiplicar dinheiro sem arriscar tudo. Levei 2 anos para fazer meu primeiro investimento, mais 3 para dobrar o valor, mais 5 para comprar o segundo imóvel. Mãe, eu não sabia... Você nunca quis saber. Quando você entrou na faculdade, começou a se envergonhar do nosso apartamento pequeno. Se envergonhou do meu carro velho. Ficava bravo quando eu levava marmita para o trabalho ao invés de comer fora. Você dizia que eu era mão de vaca, que eu não sabia viver. Eu era jovem, era idiota. E agora? Perguntei. Você cresceu, Rafael. Tem 35 anos. Construiu uma empresa. Casou. Mas continua me vendo da mesma forma. Como alguém que te envergonha. Ele fechou os olhos. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, ele disse, baixo, eu jurei que nunca mais ia passar aperto, que nunca mais ia depender de ninguém, que ia ser alguém. E você é. Não o suficiente. Ele abriu os olhos e vi lágrimas ali.
Nunca é suficiente, mãe. Eu ganho bem, mas tem gente ganhando melhor. Eu moro numa mansão, mas é alugada. Eu tenho clientes grandes, mas não os maiores. Eu estou sempre correndo atrás, sempre tentando provar que eu mereço estar ali, que eu não sou uma fraude. Rafael, você não é uma fraude. Mas eu me sinto assim. A voz dele rachou. Eu me sinto assim toda hora. E quando você aparece, vestida daquele jeito, sendo você mesma, eu tenho medo. Medo de quê? De que descubram que eu venho de gente comum, de gente simples, que eu não sou especial, que eu sou só mais um. Senti meu coração apertar, porque ali estava a verdade, crua, dolorosa. Meu filho tinha tanto medo de não ser suficiente que ele apagou de onde veio. Rafael, eu disse, e pela primeira vez naquela conversa, minha voz saiu suave. Ser comum não é defeito, ser simples não é vergonha. Seu pai era motorista de ônibus, eu era secretária, a gente era comum. E a gente te amou mais do que tudo nesse mundo. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Sabe? Porque não parece. Ontem você me olhou como se eu fosse lixo. Eu sei, ele gritou. Eu sei, mãe. E eu me odeio por isso. Mas eu não consigo parar. Não consigo parar de sentir que tudo que eu construí vai desmoronar se alguém descobrir que eu não sou tão especial quanto finjo ser. Ficamos em silêncio. Lá fora, o céu estava escurecendo. Por que você veio aqui, Rafael? Perguntei. De verdade. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Porque eu preciso daquela casa, mãe. E porque você é a única pessoa que pode me ajudar. Algo em mim se partiu de novo. Você veio pedir ajuda. Estou implorando. Você me humilhou ontem e hoje está implorando. Eu sei como isso soa. Mas, mãe, se eu perder aquela casa, eu perco 2 clientes que pagam 50 mil por mês. Se eu perder esses clientes, não consigo pagar os funcionários. Se eu não pagar os funcionários, a empresa quebra. E se a empresa quebrar, você perde tudo. Eu perco tudo. Levantei e fui até a janela. Olhei para a rua tranquila, as árvores, as casas vizinhas com luzes acesas. Rafael, eu disse sem olhar para ele, se eu deixar você ficar na casa, o que muda? Tudo. Eu juro, mãe, tudo. Você vai parar de ter vergonha de mim? Silêncio. Você vai me convidar para o aniversário da Márcia mês que vem? Mais silêncio. Vai me visitar? Me ligar sem ser para pedir algo? Mãe, porque se nada disso vai mudar, Rafael, então não adianta. Virei para ele. Eu não ligo para o dinheiro do aluguel. Eu ligo para você, para o homem que você se tornou. E esse homem, minha voz falhou, esse homem não me respeita. Eu respeito. Não respeita. Você me usa. Pega meu dinheiro quando precisa, me afasta quando não precisa e me trata como peso morto na frente dos outros. Isso não é verdade. Não? Então me diz, Rafael, quando foi a última vez que você me apresentou para alguém com orgulho? Quando foi a última vez que você falou de mim sem sentir vergonha? Ele abriu a boca. Fechou. Não conseguiu responder. É o que eu pensei, eu disse. Rafael se levantou. Então é isso? Você vai me deixar afundar? Não. Você já afundou. Eu só estou recusando a puxar você de volta até que você aprenda a nadar sozinho. Que conselho de autoajuda ridículo é esse? A raiva na voz dele me pegou de surpresa. Você está adorando isso, não está? Ele continuou. Está adorando me ver desesperado. Finalmente você tem poder sobre mim. Finalmente você pode me controlar. Rafael, a vida toda você fez isso. Me controlou com dinheiro, com chantagem emocional, com... Chega! Gritei, e a casa inteira pareceu tremer. Sai da minha casa, agora. Mãe, agora, Rafael! Ele ficou parado, chocado. Eu nunca tinha gritado com ele assim. Você tem 48 horas para desocupar aquela casa, eu disse, a voz ainda alta, mas controlada. Se não sair, eu aciono a polícia. E dessa vez, eu vou pessoalmente supervisionar a saída de cada móvel que você colocou lá sem autorização. Você não faria isso? Faço. E vou cobrar pelos danos estruturais também. Ele me olhou com um ódio que me cortou ao meio. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas hoje não. Rafael foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Quando eu era criança, ele disse sem olhar para trás, eu achava que você era a mulher mais forte do mundo, que você conseguia qualquer coisa. Ele abriu a porta. Agora eu vejo que você só é boa em destruir o que os outros constroem. E saiu. A porta bateu. Fiquei ali, parada no meio da sala,
tremendo. Fui até o sofá e sentei. Minhas pernas não me seguravam mais. Chorei. Pela primeira vez desde que tudo começou, chorei de verdade, porque ele tinha razão em uma coisa. Isso doía. Doía muito mais do que eu esperava. Fiquei ali por horas. A sopa que eu tinha começado a fazer esfriou no fogão. A casa ficou escura. Eu nem tive forças para acender as luzes. Só sentei no escuro, abraçada a uma almofada, sentindo o peso de tudo. De ter perdido meu filho. De ele ter se tornado esse homem. De não saber se um dia ele voltaria a ser o menino que eu conhecia. Mas tinha algo que doía ainda mais. Já era quase meia-noite quando o telefone tocou. Peguei sem olhar. Alô? Dona Luísa? Uma voz feminina desconhecida. Aqui é da imobiliária Prime Locações. A senhora é proprietária do imóvel na Avenida das Acácias, 742? Sou. Acabamos de receber uma notificação do advogado do inquilino. Ele está alegando que a senhora está realizando assédio moral e pedindo indenização por danos morais e materiais no valor de R$300 mil. Meu sangue gelou. Como assim? Ele alega que a senhora rescindiu o contrato de forma arbitrária e vingativa, causando prejuízos à empresa dele. E ele tem... ele tem testemunhas. Testemunhas de quê? Da discussão que a senhora teve com ele hoje. Aparentemente ele gravou. O mundo girou. Rafael tinha gravado nossa conversa e ia usar contra mim. Meu próprio filho ia me processar. Dona Luísa, repetiu a voz feminina. A senhora está me ouvindo? Estou, respondi, tentando manter a voz firme. Você disse que ele tem testemunhas da nossa conversa de hoje? Sim, e uma gravação de áudio também. Ele me gravou sem consentimento. Isso é ilegal. Segundo o advogado dele, a gravação foi feita em legítima defesa para documentar um caso de abuso de poder econômico. Eu teria rido se não estivesse tão chocada. Abuso de poder econômico? Eu sou a proprietária. Ele violou o contrato. Isso vai ter que ser resolvido juridicamente, Dona Luísa. Mas eu precisava avisá-la que a situação escalou. O advogado dele está pedindo uma liminar para impedir a desocupação até o processo ser resolvido. E ele pode conseguir isso? Depende do juiz. Mas se ele provar que a desocupação vai causar dano irreparável à empresa dele, é possível. Fechei os olhos. Obrigada por avisar. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Rafael ia me processar. Meu próprio filho. E o pior, ele podia ganhar. Se o juiz acreditasse na versão dele, se a liminar fosse concedida, ele podia ficar na casa por meses, talvez anos, dependendo de quanto tempo o processo levasse. E eu não podia fazer nada. Ou podia? Levantei, acendi as luzes e fui até o escritório. Abri o computador e comecei a procurar. Contratos, documentos, e-mails, tudo que eu tinha sobre aquele imóvel. Tinha que haver algo. Alguma coisa que Rafael não tinha pensado. Levei 3 horas. 3 horas lendo cláusulas, verificando datas, cruzando informações. E então eu achei. Uma cláusula que eu mesma tinha esquecido. Uma pequena linha no contrato de locação que dizia: o locatário se compromete a informar a proprietária sobre qualquer reforma, alteração estrutural ou modificação no imóvel com no mínimo 15 dias de antecedência, mediante apresentação de projeto assinado por engenheiro responsável. Rafael tinha feito reformas, grandes, caras, e não tinha avisado nada. Mas mais do que isso, se ele tinha feito obras estruturais sem projeto aprovado, sem alvará da prefeitura. Peguei o telefone e liguei para Marcelo, meu advogado. Não me importei que fosse 3 da manhã. Ele atendeu no 5º toque, voz sonolenta. Luísa, que horas são? Marcelo, preciso que você verifique uma coisa para mim. Amanhã, 1ª hora. O quê? Preciso saber se as reformas que o Rafael fez na mansão têm alvará. Preciso saber se ele pediu aprovação da prefeitura. E preciso de cópias de todos os documentos. Houve uma pausa. Você acha que ele fez obras ilegais? Acho que ele fez obras sem autorização. E se fez sem me avisar, provavelmente fez sem avisar a prefeitura também. Se for isso mesmo, Luísa, isso muda tudo. Obras irregulares dão multa. E a responsabilidade recai sobre o proprietário do imóvel. Eu sei. Por isso preciso que você descubra. Antes que o advogado dele entre com a liminar. Vou atrás disso agora de manhã. Desliguei e finalmente consegui dormir. Não foi um sono tranquilo. Sonhei com Rafael criança, com o marido que perdi, com a festa onde tudo desmoronou. Mas quando acordei,
Às 7 da manhã, eu estava decidida. Marcelo me ligou às 10. Luísa, você estava certa. Rafael fez 3 grandes alterações no imóvel: construção de deck de madeira na área externa, instalação de parede de vidro retrátil e reforma completa no sistema elétrico. Nenhuma delas tem alvará. Nenhuma foi comunicada à prefeitura. E isso me prejudica? Legalmente, sim. Se a fiscalização aparecer, quem toma a multa é você, como proprietária. Mas isso também te dá munição. Você pode alegar que o inquilino colocou o imóvel em risco, realizou obras ilegais sem consentimento e isso justifica a rescisão imediata com base em quebra grave de contrato. E a liminar que ele está pedindo? Com essa informação, dificilmente algum juiz vai conceder. Principalmente se você apresentar um laudo técnico provando que as obras oferecem risco ou estão em desacordo com as normas. Consigo esse laudo? Consigo. Conheço um engenheiro que pode ir lá hoje mesmo. Então faz isso. E, Marcelo, quero que você entre com uma ação contra ele também. Por quê? Danos ao imóvel, reformas não autorizadas, uso indevido. Quero que ele pague pelos prejuízos. Todos eles. Marcelo hesitou. Luísa, você tem certeza? Entrar em guerra judicial com o próprio filho? Ele já entrou em guerra comigo. Eu só estou me defendendo. Houve um suspiro do outro lado. Certo, vou preparar tudo. Passei o resto do dia esperando. Limpei a casa. Tentei ler. Tentei assistir TV. Nada funcionava. Minha cabeça estava no Rafael. Em como chegamos até ali. Em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Às 5 da tarde, Marcelo me ligou de novo. O engenheiro foi ao imóvel. E Luísa, é pior do que a gente pensava. Meu estômago se apertou. Pior como? A parede de vidro que ele instalou foi feita sem reforço estrutural adequado. Ela está apoiada numa viga que não foi dimensionada para esse peso. Se houver um vento forte ou um tremor, aquela parede pode ceder. E se ceder, pode comprometer a estrutura do segundo andar. Meu Deus! O deck de madeira foi construído sobre o jardim sem impermeabilização. Em 6 meses, aquilo vai apodrecer e criar infiltração na fundação. E o sistema elétrico? Foi mexido por alguém sem registro no CREA. A fiação está exposta em alguns pontos. É um risco de incêndio. Sentei. Quanto vai custar para consertar tudo isso? Entre 80 e 120 mil reais. No mínimo. Respirei fundo. E o Rafael sabe disso? Acho que não. Acho que ele contratou gente barata, que fez o serviço mal feito, e ele nem fiscalizou direito. Ele só queria que ficasse bonito para impressionar os clientes. E ficou bonito? Ficou. Mas é uma bomba relógio. Manda o laudo para o advogado dele. Hoje. Tem certeza? Absoluta. 3 horas depois, meu telefone tocou. Era Rafael. Atendi. Mãe. A voz dele estava diferente. Menor. Assustada. Você mandou um laudo técnico para o meu advogado. Mandei. Você está dizendo que as reformas que eu fiz são ilegais? Que oferecem risco? Não sou eu quem está dizendo. É um engenheiro com 20 anos de experiência e registro no CREA. Mas eu paguei 50 mil nessas reformas. Os caras me garantiram que estava tudo certo. Quem eram esses caras, Rafael? Silêncio. Você pediu nota fiscal? Pediu alvará? Pediu certificado de que eram profissionais habilitados? Era uma indicação de um amigo. Faziam mais barato que as empresas grandes. Eu confiei. E agora aquelas reformas bonitas que você fez para impressionar seus clientes podem derrubar a casa. Literalmente. Ouvi ele respirar pesado do outro lado. O que você quer de mim, mãe? Quero que você assuma a responsabilidade. Quero que você pague pelos danos. E quero que você saia da minha propriedade. Eu não tenho 100 mil reais sobrando para consertar isso. Você sabe disso. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de fazer reformas ilegais. Você está me destruindo! Ele gritou. Você está fazendo de propósito. Está se vingando. Vingança? Repeti, e senti a raiva subindo. Rafael, você me gravou sem consentimento. Está me processando por danos morais. Está tentando me fazer de vilã porque eu ousei reagir quando você me humilhou. E eu que estou me vingando? Você é minha mãe. Você devia estar do meu lado. E você é meu filho. Você devia me respeitar. Ficamos em silêncio. Só se ouvia a respiração pesada dele e a minha. Eu retirei o processo, ele disse finalmente. Como? Eu liguei para o advogado e mandei retirar. Não vou mais te processar. Não respondi. Esperei.
Mas eu preciso de tempo, mãe. Eu preciso de pelo menos 2 meses para achar outro lugar, para me reorganizar para... Uma semana. O quê? Uma semana. 7 dias. Você desocupa a casa, remove tudo que instalou e me entrega as chaves. E eu não te cobro pelos danos estruturais. Uma semana é impossível. Então, eu aciono o oficial de justiça e te cobro os R$ 120 mil de conserto. Você escolhe. Ouvi ele respirar fundo várias vezes. Por que você está fazendo isso? A voz dele saiu quebrada. Por que você está sendo tão cruel? E foi nessa hora que eu desabei. Porque ele realmente não entendia. Ele realmente achava que eu era a vilã. Rafael, eu disse, e minha voz saiu cansada. Vou te falar uma última vez. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre a casa. É sobre você ter me olhado nos olhos, na frente de 50 pessoas, e ter decidido que eu não valia nada. Que eu era um peso, um problema, algo para esconder. Mãe, você acha que eu não sei que você mudou meu nome na agenda do celular? Que ao invés de mãe você colocou Luísa C? Acha que eu não percebo que você nunca mais postou foto comigo nas redes sociais? Que quando seus amigos perguntam sobre mim, você muda de assunto? Silêncio. Eu sempre soube, Rafael. Sempre. Mas eu tentava entender. Tentava te dar espaço. Pensava que era fase, que você ia amadurecer, que uma hora você ia perceber que família é mais importante que status. E agora? Agora eu cansei de esperar. Ouvi ele chorar. Pela primeira vez em anos, ouvi meu filho chorar de verdade. Eu estraguei tudo, não estraguei? Ele disse entre soluços. Estragou. Eu não sei como voltar atrás. Também não sei, Rafael. Respirei fundo. Mas sei que não é desocupando a casa em 7 dias ou em 2 meses que você vai consertar isso. É mudando. De verdade. Como? Começando a me tratar como mãe. Começando a me respeitar. Começando a parar de ter vergonha de quem eu sou e de quem você veio. E se eu não conseguir? Então a gente se vê em ocasiões formais. Aniversários, Natal, aquelas coisas obrigatórias que família faz. E vida que segue. Você desistiria de mim assim? Não, respondi e senti as lágrimas escorrendo. Mas eu não vou mais me humilhar por você. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. E não vou mais aceitar migalhas de afeto quando eu te dei tudo. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. 1 semana, ele disse finalmente. Eu vou sair em 1 semana. Obrigada. Mãe? Sim? Eu sinto muito. De verdade. Eu também. Desliguei. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Pela relação que acabou. Pelo filho que eu tinha e pelo estranho em que ele se transformou. Mas no meio das lágrimas havia algo mais. Alívio. Pela primeira vez em anos, eu tinha dito não. Tinha colocado limites. Tinha defendido minha dignidade. E isso doía, mas também libertava. 1 semana depois, Rafael entregou as chaves. Fui até a mansão no dia seguinte. Caminhei pelos cômodos vazios, olhei para as reformas mal feitas, para os buracos na parede onde ele tinha tirado os quadros, para as marcas no piso onde estavam os móveis. A casa estava machucada, mas ainda estava de pé. Assim como eu. Contratei uma empresa para fazer os reparos necessários. Levou 2 meses e custou R$ 98 mil. Mas quando ficou pronto, a casa estava melhor do que antes. Coloquei para alugar de novo. Dessa vez, eu mesma fiz as vistorias. Eu mesma aprovei o inquilino e deixei bem claro: nada de reformas sem minha aprovação por escrito. Rafael me ligou 3 vezes no primeiro mês. Não atendi. Me mandou mensagens. Não respondi. Mandou flores no Dia das Mães. Eu doei para o asilo da esquina. Não porque eu não amava mais ele, mas porque eu tinha aprendido algo importante. Amor sem respeito é só dependência emocional. E eu não ia mais viver assim. 6 meses depois, recebi uma carta. Era dele. Mãe, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que machuquei você de um jeito que talvez não tenha conserto. Mas preciso que você saiba que eu finalmente entendi. A terapia ajudou. A falência quase completa da empresa também. Perder quase tudo que construí me fez perceber o que realmente importa. Você tinha razão. Sobretudo, não estou pedindo perdão. Não ainda. Porque sei que perdão se conquista com ações, não com palavras. Mas queria que você soubesse. Estou tentando ser um homem melhor. O homem que você merece ter como filho. Com amor e respeito, Rafael. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi.
mas também não joguei fora, porque no fundo, uma parte de mim ainda acreditava que ele podia mudar, uma parte pequena, mas que existia, e por enquanto, isso bastava. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Poderia ter sido mais fácil ceder? Sim. Teria doído menos? Talvez, mas eu teria me perdido no processo. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio. Aprendi que ser mãe não significa aceitar tudo. Significa ensinar, inclusive quando isso dói. E aprendi que algumas pontes precisam queimar para que a gente construa alicerces novos, mais firmes, mais verdadeiros. Rafael ainda está tentando reconstruir a vida dele. Eu também estou reconstruindo a minha. Não sei se um dia a gente vai voltar a ter a relação que tínhamos. Provavelmente não, mas talvez a gente construa algo novo, algo baseado em respeito mútuo, em verdade, em dignidade. E se isso não acontecer, eu vou sobreviver, porque eu não sou mais a mãe que aceita qualquer coisa para manter o filho por perto. Eu sou a mulher que olhou para a humilhação de frente, respirou fundo e escolheu a própria dignidade. E isso ninguém tira de mim, nunca mais. E você? Já teve que escolher entre agradar alguém que ama e manter sua dignidade? Deixa aqui nos comentários. Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma coisa.